Leitura do livro Navegador Humano, por Marcelo Ferrari, da Oficina. Levantar âncora. Todo ano, na fase existencial do ciclo de estudos Eureka, aconselho os alunos a estudarem o conceito de interface. Mesmo dando ênfase ao conselho, ninguém estuda. Interface é um assunto de informática, e os alunos espiritualistas o consideram inútil para o autoconhecimento. Só que é o oposto. O conceito de interface é fundamental para o autoconhecimento, pois a natureza humana é uma interface e o ser humano é um usuário da interface humana. No ciclo de estudos Eureka 2023, alguns alunos aceitaram meu conselho e foram pesquisar o conceito de interface na internet. Após a pesquisa, me disseram que havia pouco conteúdo conceitual sobre interface, que a maior parte era conteúdo técnico. Entrei no YouTube para ver se encontrava algum bom vídeo sobre o assunto. Encontrei vários vídeos, mas nenhum explicando a essência do conceito. Isso me fez pensar em qual era a essência do conceito e como explicá-la para um leigo em informática. Encontrei a essência e pensei em um jeito de explicá-la. Sendo assim, estou escrevendo esse livro por 3 motivos. Primeiro, explicar para um leigo em informática o que é interface. Segundo, conduzir o leigo em informática do conceito de interface até o entendimento de interface computacional. E terceiro, conduzir o aluno de autociência até o entendimento de que a natureza humana é uma interface existencial semelhante a uma interface computacional. Claro que o terceiro objetivo é o principal e também o mais difícil. Mas assim que os 2 primeiros objetivos forem atingidos, o terceiro se tornará fácil com a ajuda dos livros que já foram escritos aqui pela oficina. Dito isto, levantar âncora e içar velas. Que comece a navegação. Uma coisa em outra. Mesmo que você seja completamente leigo em informática, você tem um celular, né? Sendo assim, você usa a interface do seu celular todo santo dia. Só que o fato de você usar a interface do seu celular não significa que você saiba o que é uma interface e como ela funciona, né? Arrisco a dizer que a maioria das pessoas que usam o celular nem sequer desconfiam que estão usando uma interface. Então, não adianta começar esse livro dizendo que o Android do seu celular é uma interface. Você vai continuar sem entender o que é e como funciona uma interface, sendo que o objetivo desse livro é justamente o oposto. Sendo assim, simbora começar com um entendimento bem simples e leigo. O que é interface? Interface é um sistema operacional que transforma uma coisa em outra. A palavra sistema operacional é fundamental dentro dessa definição, então, para não deixar buracos de entendimento, vamos definir também o que é sistema operacional. Sistema operacional é um mecanismo. Trocando a palavra sistema operacional por mecanismo, nossa definição de interface fica assim. Interface é um mecanismo que transforma uma coisa em outra. Muito bem. Agora, vamos pegar um exemplo bem concreto para materializar a nossa definição. Um ventilador. Isso mesmo! Um ventilador é um excelente exemplo de interface que se encaixa direitinho nessa definição. Vamos verificar. Um ventilador é um mecanismo? Sim. Um ventilador é um mecanismo que transforma uma coisa em outra? Sim, senhor. Transforma que coisa em outra? Um ventilador é um mecanismo que transforma eletricidade em vento. Todo eletrodoméstico é uma interface, porque transforma a eletricidade em alguma outra coisa. E tem vários outros mecanismos que também são interfaces e que você nem desconfia. Vou citar alguns. Uma árvore é uma interface, pois é um mecanismo que transforma gás carbônico em oxigênio. Uma vaca é uma interface, pois é um mecanismo que transforma capim em leite. Uma abelha também é uma interface, porque é um mecanismo que transforma néctar em mel. Por essa você não esperava, né? Input e output. Toda interface executa um processo de transformação do que entra nela. No caso do ventilador, entra eletricidade e sai vento. No caso da árvore, entra gás carbônico e sai oxigênio. No caso da vaquinha, entra capim e sai leite. No caso da abelha, néctar, depois mel. O que entra em uma interface é diferente do que sai. Então, para distinguir a coisa que entra da coisa que sai, vamos dar nomes diferentes para essas duas coisas. Vamos chamar a coisa que entra na interface de input
e a coisa que sai de output. No caso do ventilador, a eletricidade é o input e o vento é o output. No caso da árvore, o gás carbônico é o input e o oxigênio, output. E no caso da vaquinha, o capim é o input e o leitinho é o output. E no caso da abelhinha, o néctar é o input e o mel é o output. Sendo assim, temos agora uma definição bem mais aprimorada de interface. Interface é um sistema operacional que transforma input em output. Que barulho é esse? Na infância, eu tinha um amigo nerd que montava umas maquinetas malucas. Eu, que era fã do professor Pardal, ficava vidrado nas produções dele. Um dia, ele me levou até a sala da casa dele e me mostrou uma tábua cheia de fios interruptores. "O que é isso?" perguntei. "É um computador", ele respondeu. Depois, ele conectou a tábua cheia de fios na televisão da sala, mexeu nos interruptores e fez nascer um quadradinho branco que se deslocava pela tela preta. Foi assim que viu um computador funcionando pela primeira vez. Passado um ano, esse amigo comprou um TK-85. Creio que foi o primeiro PC do mercado brasileiro. O TK-85 não tinha entrada para disquete. Nem existia disquete ainda. Os programas vinham em fitas cassete e os usuários tinham que fazer upload, dando play em um toca-fitas. Quando meu amigo me mostrou o TK-85, fiquei entusiasmado para jogar os joguinhos. Abri a caixa de programas e peguei uma fita cassete com um jogo chamado Fliperama. Coloquei a fita cassete no toca-fitas e apertei o play. Só que esqueci de ligar o fio que conectava o toca-fitas ao computador. Por consequência, comecei a escutar uns barulhos eletrônicos. Piu, piu, piu. Fiquei assustado. Achei que tinha estragado o computador. "Que barulho é esse?" perguntei. "É o programa de jogo do Fliperama", respondeu meu amigo, rebobinando a fita e conectando o fio do toca-fitas ao gravador. Depois que tocou a fita inteira, que foi um upload bem arcaico, surgiu o jogo de fliperama na tela da televisão. Essa foi minha primeira experiência com uma interface de computador. O barulho estranho que ouvi saindo do gravador era o input, e o jogo que surgiu na televisão era o output. O TK-85 era a interface que estava transformando o input em output. Claro que não entendi quase nada disso na época, mas ficou aquela faísca de entendimento, sabe? Só muitos anos depois, com a invenção do Microsoft Windows, que eu finalmente entenderia o que é uma interface de computador. Navegador de internet. Como o propósito desse livro é aplicar o conceito de interface e experiência humana, vou dar um gigantesco pulo na história da evolução das interfaces computacionais. Vou pular do TKS-85 para os atuais navegadores de internet. E, para manter a explicação mais fácil de entender, inclusive para leigos em informática, eu vou resumir todo o processo de interface de um computador a um navegador de internet. Você navega na internet todos os dias. Para fazer isso, você precisa usar um navegador. Mesmo que você não saiba que está usando um, você está, inclusive neste exato momento, enquanto está lendo esse livro aqui no site da oficina. Mesmo que você não saiba que está usando um, sim, meu filho, você está, inclusive neste momento, enquanto está lendo este livrinho aqui no site da oficina. É impossível acessar a internet sem usar um navegador. Assim como você precisa de um ventilador para transformar eletricidade em vento, você precisa usar um navegador para transformar os inputs da internet em output na tela. A interface que faz isso no seu computador se chama navegador. Tem vários modelos de navegadores. O Google Chrome, que é o mais popular deles, mas também tem o Windows Explorer, o Firefox, o Safari para os computadores da Apple, entre outros. No caso da navegação pelo celular, também é assim, e os navegadores também são os mesmos. Pois bem, uma vez que você está usando um navegador para ler este livro, vamos usá-lo para entender como ele está servindo de interface entre você e a internet. Dê o play no vídeo abaixo e continue lendo o texto. Está vendo esses peixes? Você sabia que não tem peixe nenhum dentro do seu computador?
Então, como é possível que esses peixes estejam nadando na tela do seu computador? Você acha que eles vieram nadando pelo fio da internet até o seu computador e por isso estão aí? Claro que não, né? Mas então, por que você está vendo esses peixinhos? Simples, porque o seu navegador é uma interface que está transformando os inputs da internet no output que você está vendo, os peixinhos. Você não acessa a internet diretamente, você acessa a internet através de uma interface que é o seu navegador. Para acessar a internet diretamente, você teria que conectar o cabo de internet dos seus olhos e não no computador. Só que, se você conectar o cabo de internet nos seus olhos, você não vai ver nada. Você apenas receberá impulsos eletromagnéticos. Todo dia você acessa centenas de conteúdos na internet: vídeos, fotos, músicas, textos, etc. Mas nada disso está na internet. Na internet só tem impulsos eletromagnéticos. Apenas quando esses impulsos, inputs, são transformados em outputs pelo navegador que eles ganham forma de vídeos, fotos, músicas, textos e por aí afora. Espero que com essa explicação você tenha compreendido o que é um navegador de internet e como ele funciona. Esse entendimento é fundamental para avançarmos para o entendimento do navegador humano. Navegador humano. Agora que você já entendeu o que é um navegador de internet, vamos usar esse entendimento para sair do mundo do conhecimento e ir para o mundo do autoconhecimento. Vamos fazer isso de forma prática através de um experimento de autoobservação. Experimente sua realidade de forma integral. Não divida a sua realidade em objetos como cadeira, mesa, árvore, céu, rua, etc. Ao invés de separar um objeto do outro, junte todos os objetos e todo o espaço entre os objetos em uma realidade só, tipo uma tela de cinema com vários objetos dentro. Mantenha-se experimentando a sua realidade de forma integral e considere que isso que você está experimentando é o output de um navegador de internet. O navegador 360 graus que acompanha a sua mudança de foco. Se você está em uma sala, por exemplo, você vira o foco para a direita e o navegador produz output do lado direito da sala. Se você vira o foco para a esquerda, o navegador produz output do lado esquerdo da sala. Continue experimentando sua realidade de forma integral e inclua seu corpo na experiência. Faça assim como nessa fotografia. Note que seus pés, suas pernas, seus braços, suas mãos, peito, enfim, seu corpo é parte integrante do output que o navegador está produzindo. Mantenha-se experimentando sua realidade de forma integral e se pergunte: ué, cadê o navegador de internet que está produzindo esse output que estou experimentando? Procure o navegador no output que você está experimentando. Você consegue experimentar o navegador que está produzindo o output? Claro que não. E por que não? Porque o navegador é a interface criadora do output. Logo, ele antecede o output, assim como o ventilador antecede o vento. Você experimenta o vento porque tem uma interface transformando a eletricidade em vento. Mas quando você experimenta o vento, você não experimenta o ventilador. Analogamente, o mesmo está acontecendo com essa realidade que você está constantemente experimentando. Essa realidade é como o vento. Tem um ventilador transformando os inputs do universo neste vento que você chama de realidade. Mas você não experimenta o ventilador, você só experimenta o vento. O universo é como uma internet. Assim como não tem peixes, nem vídeos, nem áudios, fotos, nem nada na internet, mas apenas impulsos eletromagnéticos, assim também é o universo. Você não é um corpo contido no espaço pisando no chão duro. Isso é output. Você está tendo a experiência de ser um corpo contido no espaço pisando no chão duro, porque tem uma interface produzindo esse output. É como se você fosse um olho usando um óculos de realidade virtual. Mas, como você não consegue tirar esses óculos, você não percebe que está usando óculos e passa a acreditar que é um corpo contido no espaço pisando no chão duro, tal como o óculos de realidade virtual está te mostrando. Ou seja, você não percebe que a sua experiência é o output de uma interface.
Para navegar no mar de inputs da internet, você precisa usar um navegador de internet. O universo é um mar de inputs sem forma igual à internet. Para navegar no mar de inputs do universo, você também precisa usar um navegador. E existem vários tipos de navegadores que você pode usar para navegar pelos inputs do universo. Para citar alguns, navegador animal, mineral, vegetal e humano. Atualmente você está usando um navegador humano, por isso está tendo essa experiência sim, como humano. A imagem azul, cheia de zeros e uns, representa os inputs do universo. A imagem com os pés representa o output humano que você está constantemente experimentando. A estreita moldura que divide a imagem do fundo azul representa o navegador humano, a interface humana que você, ser, está usando para brincar de ser humano. Universo humanizado. Enfim, caro ser humaninho, você é um ser que está usando uma interface humana para navegar pelo universo. Tudo que você experimenta é o universo, mas sendo que a sua experiência é um output da interface humana, não é o universo em si, é o universo humanizado. Um ser que esteja usando uma interface vegetal, por exemplo, vai estar acessando os mesmos inputs universais que você, mas estará experimentando um universo vegetalizado e assim por diante. Não existe um universo absoluto em questão de output. Todos são relativos. O universo humanizado não é um output mais verdadeiro do que o universo vegetalizado. São apenas outputs diferentes, assim como o output do Google Chrome é diferente do output do Windows Explorer, embora ambos estejam acessando a mesma internet. O universo absoluto é o universo de inputs, mas não tem como um ser experimentar um input senão através do output de um navegador. Isso é como na história do rei Midas, em que tudo que ele toca vira ouro. Você está usando uma interface humana para navegar pelo universo. Então, todo input que sua interface humana toca vira output humanizado. E como você não tem como trocar de interface, aliás, como você sequer tem consciência de que está experimentando o universo através de uma interface, você acredita que o universo é tal como está sendo experimentado. Muita coisa para processar, não é mesmo? Mas não precisa processar tudo de uma vez. Repita a prática de autoobservação do capítulo anterior e o entendimento explicado neste livro irá surgindo e se organizando dentro de você. Leia os outros livros da oficina que também são de grande ajuda. E boas navegações!